Capítulo. Título: O ensino, leituras e disputas. Ciclo de estudos. Esta população ruidosa, repartida pelas 4 faculdades, estava dividida em grupos, em torno de uma cátedra magistral, e assim como nas corporações de ofícios, o aprendiz e o operário trabalhavam sob as orientações do patrão, que por sua vez era membro de uma corporação presidida por um deão. Assim também o estudante, o aprendiz de professor e o bacharel se ligavam livremente ao mestre conhecido que lhes comunicava a sua ciência. Sentados em bancos de palha em torno da mesa do mestre, ouviam durante todo o ano letivo a leitura e o comentário de uma obra. Em teologia, era a Bíblia e as sentenças de Pedro Lombardo. Na Faculdade das Artes, eram as lógicas de Porfírio, de Prisciano e de Aristóteles. Os 6 princípios de Gilbert de la Porree e posteriormente a obra científica e metafísica de Aristóteles. O mestre lia o texto e parava quando lhe parecia mais adequado, sem que nenhuma lei lhe entravasse a liberdade. Dava uma explicação literal, após que colocava diversas questões e fazia digressões por vezes intermináveis que submergiam por completo o texto propriamente dito. Antes de Santo Tomás, as aulas são uma confusão inextricável de teorias gregas, agostinianas e árabes. Lógica, metafísica, teologia, casuística, espiritualidade, todos estes domínios se sobrepõem, se misturam e se confundem, e tanto se discutem as questões mais infantis como as mais elevadas. Testemunho de uma curiosidade que pretende vasculhar o fundo de todas as coisas. Para além das lições que tinham de ouvir com docilidade, os alunos estavam obrigados a participar nas discussões correntes. A princípio, o mestre chamava a atenção dos alunos para uma dificuldade do texto bíblico ou, num exercício especial, formulava um conjunto de perguntas sugeridas por uma passagem da Bíblia ou das sentenças. Mas este método evoluiu e lá para começos do século XIII o mestre arrumou os livros e começou a propor à discussão assuntos que lhe interessavam pessoalmente. Fazia as perguntas e designavam uns quantos estudantes como objetores e outros como respondentes. Reservava para si a orientação da discussão e, quando esta já ia suficientemente avançada, entrava em cena, recapitulando as objeções e apresentando uma solução definitiva. Respondeu dizendo e retomava todas as dificuldades, a fim de refutar ou explicar. No final da discussão, redigia um resumo ou se solicitava a um redator que fizesse uma exposição resumida da mesma. As questões eram subdivididas em artigos e agrupadas sob o título geral do tema tratado, e o escrito era entregue ao livreiro, que mandava reproduzir pelos copistas. Os estudantes tinham uma enorme paixão por estas discussões, que eram verdadeiros torneios dialéticos, onde também eles podiam entrar em cena e medir forças com o mestre. No tempo de Santo Tomás foi inaugurado outro tipo de discussões, em que o professor se oferecia para responder a quaisquer perguntas que lhe fossem feitas por qualquer pessoa. Todos os anos, durante a Quaresma e o Advento, tinha lugar uma destas disputas solenes, que às vezes também eram penitenciais.
às quais acorria um grande número de estudantes de outras escolas e faculdades. Não era raro que na primeira fila do público estivesse o bispo de Paris, um legado do Papa e outras personagens ilustres. O rei Luís IX apreciava muito estas discussões. As coalivês que os religiosos organizavam no seu palácio. O professor subia à cátedra e um dos seus adversários colocava-lhe uma questão de filosofia ou de teologia, de moral ou de casuística. O mestre reservava-se o direito de recusar a questão, mas geralmente evitava dar a aparência de fuga. Eram os discípulos que estavam encarregados de responder e mal ficava resolvido um problema, logo surgia um segundo, por vezes de um género completamente diferente. Deste modo, o professor era exposto, por vezes, durante vários dias, ao fogo de perguntas sobre qualquer tema de qualivê. Depois de ter ouvido os seus discípulos, retomava publicamente a discussão e apresentava a solução. Minhas palavras. É interessante saber como funcionava a faculdade na altura de Santo Tomás de Aquino e como já começaram os problemas.